Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu nome é Dimas, eu sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu trago para você, feito com muito carinho, a correção de todas as questões aí da avaliação trimestral, primeiro ano do ensino médio, beleza? Vem comigo. Correção das questões de 9 a 16 da primeira avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio. A primeira questão aqui, ela aborda função e diz o seguinte: observe na tabela abaixo alguns valores do domínio de uma função polinomial do primeiro grau f com suas respectivas imagens. Quando diz domínio, sempre quem domina é o x, quem determina o resultado é o x. O valor que você coloca no x é que determina quanto vai ser o resultado, quanto que vai ser a imagem, né? Agora veja o seguinte: qual dessas funções se refere a essa tabela? Eu posso fazer isso aqui de duas formas, ou montando a formulazinha propriamente dita, pegando aqui os pares ordenados, ou também por verificação. Eu vou fazer por verificação, ou seja, colocar 0 no lugar do y, porque f de x ou y é a mesma coisa, e colocar menos 3 no lugar de x. Veja que essa coluna é a coluna dos valores de x, essa coluna é a coluna dos valores de y. Então, testando a primeira aqui, se a gente colocar 0 no lugar do f de x, que é a mesma coisa que y, o x vai dar menos 3? Obviamente que não. Então, como dá diferente, não pode ser essa. Vamos testar na função da letra b, f de x igual a menos x. Se eu coloco no lugar de f de x o 0, porque eu estou pegando essa linha aqui, olha, no lugar de x eu coloco menos 3. Como já tinha um menos lá, menos por menos vira mais, mas de qualquer forma daria diferente. 0 não tem como virar 3, não é mesmo? Dançou. Na letra C, eu vou pegar 0 e colocar no lugar do f de x, olha, esse 0 aqui no lugar do f de x, que é o mesmo que y, tem que dar menos 3 mais 1, porque o x aqui vale menos 3 nessa linha. Menos 3 mais 1 é quanto? É menos 2, mas 0 também não é igual a menos 2, é diferente, então também não é a letra C. Testando agora a letra D. Se eu pego aqui 0, coloco no lugar do f de x ou do y, né? Vou colocar no lugar do x o menos 3, que está na mesma linha. Então, meio vezes menos 3 mais 1,5. Veja que isso aqui, ó, metade de 3 negativo, se você deve R$3, a metade da dívida é 1,50. Menos 1,5 mais 1,5 é igual a 0? É, deu certinho. Agora vou testar o segundo ponto aqui, veja, no lugar do x o menos 1, veja aqui que eu tirei o x, coloquei o menos 1, eu estou aqui nessa fórmula, olha, 0,5 vezes x. Então, isso é verdade? Aqui tem 1, aqui tem meio vezes 1, dá meio negativo, 1,5, tira meio, sobra 1, sobra, deu certo. Vamos ver nessa linha, usando 2 no lugar do y e usando aqui no lugar do x o 1. Então, meio vezes 1, porque é meio vezes x. Meio vezes 1 é quanto? É meio. Com 1,5 dá 2? Dá. Agora, 3 no lugar do y e 3 no lugar do x aqui, ó. Meio vezes 3. Meio vezes 3 é 1,5. Mais 1,5 dá 3? Com certeza. Porque meio vezes 3 dá 1,5. Com 1,5, 3. Beleza. Vamos agora à última linha. Se der certo aqui, ótimo. 4 para o y. O 5 lá no lugar do x, meio vezes 5. Meio vezes 5 é 2,5. Com 1,5 dá 4. Certíssimo. Então a alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão 10 diz o seguinte: uma empresa de assistência técnica recebeu um lote de celulares que apresentavam defeitos na tela, na câmera ou nesses dois componentes. Oh, tá ruim, hein? O funcionário responsável pela testagem dos aparelhos desse lote concluiu que 30 celulares apresentavam defeito na tela e que 40 celulares apresentavam defeito na câmera, sendo que 20 celulares apresentavam defeito tanto na tela quanto na câmera. Qual foi o total de celulares defeituosos recebidos nesse lote por essa empresa? Então aqui a gente vai abordar o diagrama de Venn. Para resolver esse tipo de problema, diagrama de Venn é muito bom. O que é diagrama de Venn? Primeiro, você faz um diagrama aqui, né? Coloca por fora
o valor de seus elementos. Nós temos o celular que tem problema na tela e os celulares que apresentavam problema na câmera. E tinha uns que apresentavam problema na câmera e na tela. Mas olha, não comece do centro antes que você tenha informações precisas. Primeiro, celulares que apresentavam problema na tela eram 30, né? Foi dito aqui que eram 30 celulares que apresentavam defeito na tela e 40 que apresentavam defeito na câmera. 40 por fora. Agora é que vem o pulo do gato. 20 celulares apresentavam defeito na tela e na câmera. E você coloca eles aqui. Se você não começar de dentro para fora, é bem difícil de acertar. De 20 para 30 faltam 10. De 20 para 40. Então agora vem a pergunta: qual foi o total de celulares defeituosos recebidos nesse lote por essa empresa? É muito simples. 10 mais 20, 30, com 20, 50. Alternativa correta, letra C de celular. O problema número 11 diz o seguinte: Ana diluiu amaciante concentrado em água para inserir na máquina de lavar roupas, seguindo a instrução da embalagem. Essa instrução especificava que cada parte do amaciante concentrado deveria ser diluída em 3 partes de água. A função que modela a quantidade de amaciante concentrado Y em relação à quantidade X obtida na diluição é qual? Então, primeiro, amaciante concentrado Y. Para cada parte de amaciante concentrado deveria ser diluído em 3 partes de água. 3 partes de água. Então vai dar quantas partes? 4 partes. Você vai ter uma parte de amaciante em 4 partes, que é essa dele, do amaciante, mais as outras 3 partes de água. Então vai ser Y igual X sobre 4. Veja isso aqui na tabelinha. X e Y. Com cada litro de amaciante concentrado, é possível fazer 4 litros da mistura. Por quê? Porque tem 3 partes de água e uma parte de amaciante, né? A mistura X. Se você pegar 2 litros de amaciante, você faz 8 litros da mistura. Por quê? Para cada litro tem mais 3 partes de água. Então a alternativa correta é a letra A de amaciante. A questão número 12 diz o seguinte: considere a função f de R em R definida por f de x igual a 3x mais 3. O gráfico dessa função está representado em qual dessas situações? Ora, aqui tem uma informação que é muito importante. Essa é uma função do primeiro grau. E função do primeiro grau termina em reta. Mas essa aqui deu um V, não deu uma reta só. Essa aqui expressa uma função modular. Função que tem parábola é função do segundo grau. Aqui nós podemos ter aqui uma função exponencial. Aqui também da mesma forma. E aqui é uma função do primeiro grau. Mas tem outros indícios de que é essa. Primeiro, o número independente aqui é sempre o B, o ponto de corte do eixo Y, do eixo das ordenadas. E a raiz? O que é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x, quando o Y vale 0. Então, vou encontrar o valor de x. 3x mais 3 com Y igual a 0. Nós vamos ter 3x igual a menos 3, x igual a menos 1, não é? Porque 3 vezes menos 1, menos 3. Olha como que deu certinho no menos 1. Se eu pegar agora esse ponto, colocar 3 no lugar do y, o eixo y é 3, e 0 no lugar do x, porque esse ponto está no rumo do 0, veja o que acontece. 3 é igual a 0 vezes 3 mais 3? 100%. Então, não dá outra. Letra E de esperança. E agora entrou num tema muito legal, que é geometria espacial. Geometria espacial é um tema super legal. Durante uma semana, tá faltando um D aqui, viu? Durante uma semana, Carlos frequentou 3 aulas de seu curso de inglês e levou de lanche suco de morango. Ao final de cada uma delas, consumiu todo o suco de morango que estava condicionado em uma mesma embalagem. Essa embalagem tinha o formato de um paralelepípedo reto-retângulo. O que é paralelepípedo? Que as arestas são paralelas para par. O que é reto-retângulo? Que todos os ângulos são retos, todos os ângulos têm 90 graus, né? E em todas as vezes estava completamente cheia de suco. A figura abaixo representa essa embalagem e algumas de suas medidas internas. Qual foi a quantidade total de suco de morango consumida por Carlos nessa semana? Muita gente pensa assim, isso não serve para nada. Serve sim.
Você, estudante, não imagina a utilidade que geometria espacial tem na engenharia, na arquitetura, na linha de produção. Então isso é muito útil, até no nosso dia a dia, para você calcular aí o volume de água de uma caixa d'água aí do seu quintal, de uma vasilha, para você conferir se o produto que você está consumindo está vindo realmente a quantidade que marca na embalagem, né? Calcular volume disso aqui é mamão com açúcar. Fácil, extremamente fácil. Fácil, extremamente fácil. Basta você multiplicar. 4 vezes 5 vezes 10, nada além. 4 vezes 5, 20 vezes 10, 200. Porém, são 3 aulas, 3 dias, 200 vezes 3, 600. Simples assim. A alternativa correta, letra C. Vamos agora à correção da questão número 14, que é uma questão também bem interessante. Não necessita de conta, né? Necessita de interpretação. Diz assim: observe os números decimais representados no quadro abaixo. Qual dos números desse quadro é o menor? No caso 1 aqui, 3 inteiros e 7, o quê? Décimo centésimo. 3 inteiros e 7 centésimos. No caso 2, 3 inteiros e o quê? E 7 décimos. No caso 3, 37 inteiros. No caso 4, 3 inteiros e o quê? Décimo, centésimo, milésimo. E 7 milésimos. Quando a gente faz a leitura, já dá para perceber que o menor é o número 4, porque ele tem 3 inteiros e somente 7 milésimo. Milésimo é você dividir o inteiro em 1000 partes. Fica pequenininha a parte pegar 7. Já o centésimo, o décimo são um pouco maiores. 37 inteiros, então, é muito maior. Então, o menor de todos aí é o número 4, letra D de Dimas. Questão número 15, questão bem tranquila, que diz: considere a figura destacada de cinza apresentada no plano cartesiano abaixo. Uma figura simétrica a essa em relação ao eixo das abscissas está representada em qual dessas situações? Então isso cai muito no Enem. O que tem na prova do Enem, plano cartesiano tem. Quando diz uma figura simétrica, o que quer dizer que a figura é simétrica? O melhor exemplo para você ter a certeza do que é simétrico, simetria, é você observar no espelho. O espelho, ele dá uma imagem simétrica à nossa. Você pode verificar que a sua camisa, se tiver uma escrita, quando você vai em frente ao espelho, ela vira ao contrário. Então a simetria aqui, em relação ao eixo das abscissas. Abscissas? O que é eixo das abscissas? Eixo X, abscissa. Para você não esquecer mais nunca, quando falar abscissa, lembra abscissa. Por quê? É a relação do eixo X. Agora, se você considerar em relação ao eixo X, que é esse aqui, olha, você teria um reflexo aqui, ó. Qual figura que me dá uma imagem espelhada dessa aqui do lado de cima? A da letra A. Alternativa correta, letra A. A questão número 16, também muito simples, diz assim: o quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade de acordo com as posições que ocupam. PA. E a PA ela pode resumir numa função do primeiro grau. Agora, qual dessas fórmulas que se refere a esses números? Por exemplo, qual dessas fórmulas que quando eu coloco 1 no lugar do P, eu acho 10 para o T? É muito simples. Se eu pegar a primeira aqui, ó, 1 e 10, faz sentido? Faz, porque 1 para o P, 10 para o T, porque o T é 10 vezes P. O segundo, 2 e 20, porque quando eu pego 2 coloco no lugar do P, 10 vezes 2, 20, faz sentido? Faz não. O terceiro faz sentido? Não faz, porque quando eu pego 3 coloco no lugar do P, 10 vezes 3 dá 30, mas ali não é 3 e 30, é 3 e 14, então tá fora. Letra B agora. Letra B, 1 e 10, porque quando eu pego 1, coloco no lugar do P, 2 vezes 1, 2, mais 8, 10, certinho? Quando eu pego 2, coloco no lugar do P, 2 vezes 2, 4 e 8, 12, faz sentido. Quando eu pego 3, coloco no lugar do P, 2 vezes 3, 6 e 8, 14. Olha como que deu redondinho, 10, 12, 14, olha. Vou até fazer isso aqui para você ver que não é. P mais 9, 1 mais 9 dá 10, porque aqui o P é 1,
E deu 10. Agora vamos ver o segundo, 2 e 11. Por quê? Porque 2 mais 9 é 11. Então já dançou, né? Olha. E também 3 e 12. Por quê? 3 mais 9 dá 12. E não é isso, né? Agora o último também não vai ser. Se você pega 1 e 3. Porque se você coloca 1 no lugar do P, 1 mais 2 dá 3. Ou 2 e 4. Porque 2 mais 2 dá 4. Ou 3 e 5. Então não é. A única correta aí é a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. E não deixe de assistir a próxima videoaula, pois ela está muito legal. É só clicar no canto superior direito e ser feliz. Pensando exatamente em você que quer de fato aprender, eu trago aqui explicações claras dentro de todos os temas abordados aí na avaliação diagnóstica desse primeiro trimestre de 2021. Vale muito a pena você assistir. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.